Olá, tudo beleza? Pastor Ander falando num mais podcast aí, Célula Cast, esse podcast que nós temos aí semanal, trazendo muito conteúdo, informação, bate-papo, tirando dúvidas, entrevistas. E hoje, no segundo episódio do nosso Célula Cast, nós vamos falar um pouquinho mais, com certeza, sobre célula, que é a nossa forma de ser igreja, aquilo que cremos, aquilo que temos vivido. Você pode estar aí compartilhando, curtindo, comentando com seus amigos, quer seja via YouTube, Facebook, outras plataformas digitais, para estar compartilhando aí a respeito de tudo aquilo que temos aprendido e visto. Eu quero motivar você também a estar encaminhando a sua dúvida, a sua pergunta, pode ser nos comentários ou também via e-mail, Anderson Menger, como se escreve, Menger com G, @hotmail.com, que eu vou estar respondendo tudo aquilo que eu puder. Aquilo que eu não puder, eu vou pedir ajuda para os universitários e você vai estar me ajudando também a responder sobre a pergunta de todos, e assim a gente vai crescendo junto. O que eu quero falar hoje é sobre como começar uma célula, e eu quero que você também, se possível, comente aí como você começou a sua célula, comente abaixo nos comentários como foi a experiência de começar uma célula, se você começou uma célula do zero, se você começou uma célula através da multiplicação, se você começou uma célula através do GE, qual é a sua história no gerar e criar célula. Isso é muito interessante para nós, é fundamental. Lógico que para começar célula a gente pode começar por vários pontos, e isso que a gente vai tratar hoje. Como eu falei, o Célula Cast é um podcast semanal que a gente vai abordar assuntos da célula, ideias, sugestões sobre todas as áreas da célula. E hoje a gente está falando então sobre como começar uma célula. A primeira forma que a gente precisa para começar uma célula, a primeira coisa que a gente precisa para começar uma célula é pessoas. As pessoas perguntam assim, pastor, a primeira coisa que a gente precisa começar uma célula não é um lugar? Não. O lugar a gente pode escolher e ver o que é o melhor para as pessoas que já fazem parte. Mas como nós temos dito, uma célula é um grupo de pessoas, é um grupo pequeno de pessoas. Você pode começar uma célula com 3 pessoas, você mais 3 pessoas, você mais 4 pessoas, 5 pessoas. Nós sempre aconselhamos começar acima de 4 pessoas, né? A célula nunca começar, se você vai começar do zero, comece num número maior do que isso, porque sempre falta uma pessoa na célula, numa reunião, na outra, e acaba ficando um número muito reduzido, e isso acaba, uma hora ou outra, gerando um desconforto, acaba gerando algumas coisas bem complicadas que não são saudáveis para a vida da célula. Mas para começar uma célula, então você precisa de pessoas. Pastor, eu não tenho ninguém para começar uma célula e eu tenho muita vontade. O meu pastor, o meu líder, o meu supervisor botou um desafio de que todos os líderes em treinamento comecem uma célula. Quais são as formas melhores para começar uma célula? Através do evangelismo. Certo que a melhor forma de começar uma célula é através da multiplicação de outra célula, porque a partir daí é uma nova célula que você começa já com código genético, né, que a gente chama o código da célula, da visão celular correto, porque uma célula que vem de multiplicação, as pessoas que já estão naquele processo já entendem o processo, ela tende a reproduzir o processo de uma maneira mais fácil. Mas agora, se você não vai começar uma célula através de multiplicação de outra célula, existem algumas outras formas. Existe a forma do grupo de evangelismo que nós temos, existe a forma de impactos evangelísticos que você leva para uma casa para fazer a célula, existe através
de eventos evangelísticos. Existem várias formas e eu vou conversar ao longo desse podcast, desse áudio, algumas formas que nós temos, além da multiplicação, que vai ser uma coisa que a gente vai estar falando em um dos episódios, mas outras formas de começar uma célula. Uma das formas de começar uma célula, se sua igreja não é em célula e você está começando na sua igreja em célula, é gerar então uma célula protótipo com aqueles membros compromissados da sua igreja que já ouviram, entenderam o que as células vão estar entrando junto contigo nessa para começar algo que é da vontade de Deus, que é o projeto e plano de Deus. Isso é uma forma, célula protótipo. Né? Você pode estar lendo lá no meu blog pessoal, andersonmanger.com, um pouquinho mais sobre isso, sobre célula protótipo e outras coisas. Abrindo um parênteses maior agora, se você deseja receber um conteúdo, material sobre igreja em célula, sobre visão e discipulado 1 a 1, acesse esse endereço que eu passei, eu vou estar deixando na descrição do vídeo, andersonmanger.com, e se cadastre lá para receber o material e você vai estar recebendo no seu e-mail, por e-mail, tudo aquilo que você precisa e que eu tenho para a questão de células, tudo aquilo que eu fui adquirindo e guardando e organizando ao longo desses anos na visão celular, na visão de células, você vai estar recebendo aí de maneira free, de maneira grátis no seu e-mail. E vai também estar fazendo parte da minha lista de e-mail que eu mando aí, se possível, toda semana um e-mail resumindo tudo aquilo que eu postei de vídeo, de conteúdo, o próprio link do podcast para as pessoas que fazem parte dessa lista, e você vai estar lá junto comigo nessa. Mas voltando, além da célula protótipo, que é um processo bem bacana na transição de uma igreja que ainda não é em células para uma igreja em células, existe também, como eu falei, o grupo de evangelismo que a gente chama de GE. É onde você vai na casa das pessoas que ainda não conhecem a Jesus e você vai evangelizar elas durante um número X de semanas, passando toda semana uma lição. A reunião do GE, ela se assemelha muito à reunião da célula de uma maneira compacta e com um cunho muito mais evangelístico. Mas se você ganhar toda uma família para Jesus através do GE você pode começar então uma célula. No final daquelas 7, 8 semanas, você vai dizer para as pessoas, olha, o GE está terminando e tal, vocês podem, se quiserem, começarem uma célula. Eu posso começar uma célula com vocês e eu tenho certeza que vai ser algo muito legal, muito bacana. E você explica o que é a célula, tudo mais, e aí dali você começa a célula. Outra forma de começar a célula, além da multiplicação, além da célula protótipo, caso a sua igreja ainda não seja em células, além do GE, é através da indicação de pessoas em outras cidades, em outros lugares, que você vai fazer então e começar uma célula. Né? Não é, já é, muitas vezes a pessoa já é convertida, mas está afastada, mas você evangelizou ela, ela recebeu e ela tem dificuldades de vir na célula a qual você faz parte, ela tem dificuldades de estar junto, então você vai lá e começa a célula na casa dela, refrisando que sempre a melhor forma que nós vemos, que eu vejo, você pode aí dizer se concorda ou não nos comentários, é a multiplicação por causa de tudo isso. Começando uma célula do zero. Pastor, qual é o passo a passo? Como é que eu faço, Anderson? Primeira coisa, você tem que convergir as expectativas. Quando você começa uma célula, na primeira reunião da célula, não importa se essa célula nova foi gerada de uma multiplicação, é uma célula protótipo, foi gerada através de um GE, de um grupo de evangelismo, ou de uma ação evangelística, ou de ajuda a um lugar, tem que ter na primeira reunião e nas primeiras reuniões sempre um momento de convergir expectativas, de ouvir as pessoas que elas pensam, mas também de dizer, explicar para os membros o que é a célula e como aquela célula funciona. Isso, então, é uma forma que nós temos
de começar a célula de uma maneira certa. Então, o que eu motivo você a fazer é, ao fazer isso, toda reunião de célula, passar a visão celular de uma maneira bem clara, bem objetiva e íntegra para as pessoas, né, para que elas entendam de maneira clara a forma que nós somos igreja, que você é igreja, a visão que a sua igreja trabalha, e dessa forma as pessoas sabem, conhecem e entendem todo o processo. Cada membro também da célula, cada pessoa que participa, a começar pelo anfitrião, líder em treinamento, todos têm que ter muito claro na cabeça deles como funciona a dinâmica da célula e o que se espera de cada um. Muitas vezes as pessoas vão para a célula e esperam muitas coisas da célula, mas não entendem que a célula espera muito deles também. E isso é uma coisa que o convergir as expectativas é fundamental. E além disso, é sempre bom esclarecer o que não é uma célula para que as pessoas não tenham, como eu falei, expectativas erradas. Tem alguns videozinhos aí, tem um videozinho no YouTube, no Facebook, o que não é uma célula, que é muito bacana de vez em quando mandar para os membros da célula, para todo mundo, para que as pessoas estejam com essa clareza sobre o que não é a célula. Outra coisa muito clara que tem que ter para todos é os alvos. O líder tem que estabelecer os alvos da célula. Além de estabelecer os objetivos como comunhão, edificação, serviço, multiplicação, também se deve definir a data de multiplicação da célula, para que todos estejam já informados previamente que a célula é um lugar de multiplicação. As pessoas precisam estar motivadas dentro do propósito da célula. Outra coisa fantástica ao começar uma célula é que a célula faz muito parte do trilho de liderança da igreja. Ela ajuda na formação de nova precisamos, eu e você precisamos entender que a visão da igreja tem que ser clara e o trilho de liderança tem que ser passado para as pessoas, né? E quando a gente fala disso, nós temos que dizer para as pessoas que, além de nós esperarmos algo delas, que elas têm um compromisso com a causa de Cristo, existe algo na igreja local a qual a célula faz parte, que é preparado para que eles cresçam e desenvolvam, mostrando o trilho de liderança, a escola ministerial, os cursos, todo o caminho do discípulo de Jesus no meio. Isso é fantástico. Então é preciso reafirmar a visão da igreja local nas reuniões de célula. E é preciso também fazer algo que o pastor Aloísio da Igreja Videira colocou, que é o pacto de membros, pactos de célula, né? E o crescimento espiritual depende de três coisas: compromisso, relacionamento e disciplina. Falando nisso, ele coloca alguns pactos, né? Eu vou estar colocando aí na postagem, na descrição do vídeo, bem certinho, tudo isso para você ver os 10 pactos que uma célula tem que ter. Se você compartilhar isso, tirar um tempo, quem sabe fazer um passadia da célula de comunhão e explicar esses 10 pactos que o pastor Aloísio fala, que são interessantíssimos. Se você e a sua célula tiverem esse pacto entre si, colocarem cada parte do pacto da célula, que são 10 pactos na realidade, que é o pacto do amor incondicional, da honestidade, da transparência, da oração, da sensibilidade, da disponibilidade, de ser confiável, da prestação de contas, da assiduidade e da multiplicação. Se nós vivemos esses 10 pactos em nossa célula, eu tenho uma certeza que a célula que você começar, ela vai já começar de uma forma muito saudável. O que eu falo é o seguinte: não é difícil começar uma célula. O difícil, o trabalhoso, o que requer dedicação não só do líder, mas do líder em treinamento, dedicação de todos aqueles que estão ali na célula, é manter isso, é firmar o pacto e fazer que a célula se torne cada dia mais saudável.
porque só multiplica algo que é saudável. Né? Como o pastor Abe Uber fala, ovelha sadia dá cria e célula sadia se multiplica. Então eu e você precisamos entender que melhor do que começar uma célula é começar uma célula de maneira saudável. Não queremos e não podemos multiplicar célula por multiplicar. Nós multiplicamos célula porque faz parte do processo saudável da vida da célula e da visão da nossa igreja local. Porque uma célula que não se multiplica, ela vira uma célula doente e acaba morrendo e ainda prejudicando muitas e muitas pessoas. Então, como começar uma célula? Eu dei algumas ideias, algumas sugestões. Se você tem outras sugestões, outras ideias, você pode estar compartilhando aí. Se a sua igreja criou um meio de começar células do zero, você compartilhe com a gente, né? Eu compartilhei algumas coisas que nós fazemos, que é a multiplicação, que é os GEs, que são também um outro meio que nós temos, que é as casas de paz, que é muito parecido com o GE na forma evangelística, mas tem uma estrutura bem diferente. Então, Casa de Paz também é uma ferramenta não só de evangelismo, mas de se iniciar uma nova célula. Se você quer multiplicar a sua célula, eu falo assim, quando uma célula inteira abraça as Casas de Paz e faz junto, mesmo que essas pessoas não venham, a célula já multiplica, mesmo sem aquelas novas pessoas terem participado da célula no mínimo uma vez. A gente acaba levando uma célula até a casa das pessoas depois do Casas de Paz. Então, existem muitas ferramentas e nós estamos aí para cooperar, para somar e compartilhar as coisas. Se você e a sua igreja fazem coisas diferentes do que foi falado aqui no podcast, comente aí se faz as coisas que a gente falou e fazem de uma forma diferenciada. Se vocês deram um upgrade em alguma coisa, por favor, comente. Nós queremos fazer desse podcast uma ferramenta de compartilhar coisas sobre a visão celular, sobre célula. O CélulaCast é para isso, mas também para que você participe aí e através do podcast nós venhamos a montar uma grande comunidade de pessoas que vivem a causa do Evangelho, que entenderam o princípio bíblico da igreja nas casas, estão compartilhando ferramentas e compartilhando revelação da palavra de Deus para que um ajude o outro e o outro ajude o outro e assim a gente possa crescer. Então o CélulaCast, como eu falei, é um podcast semanal falando sobre visão celular, sobre igreja em células, sobre a igreja nas casas, esse princípio bíblico fantástico que a igreja primitiva vivia. Hoje a gente falou como começar uma célula, passamos algumas dicas e orientações. Na descrição aqui do vídeo vai ter algum conteúdo que eu falei hoje, vai ter o link para você se cadastrar para receber tudo que eu tenho sobre célula e discipulado de maneira free, grátis. Vai ter também a opção nos comentários para você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo esse podcast, participar junto. Vamos participar. Você também pode curtir lá minha página no Facebook, Anderson Menger. Você curte lá, anderson.menger, tá no Facebook. Você me ajude a divulgar, compartilhe esse podcast, o CélulaCast, com os seus liderados, com os seus líderes, compartilhe no seu Facebook, em todas as redes sociais, em plataformas, para que nós venhamos ajudar muito e muitas pessoas. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí num futuro próximo, eu quero ver se você me mande por WhatsApp, eu vou estar disponibilizando no meu WhatsApp o seu áudio e eu vou colocar o seu áudio aqui, a sua pergunta em áudio, você me perguntando e eu respondendo. Eu quero ver se pelo menos uma vez por mês eu faço um podcast com perguntas e respostas. Então é isso aí, Deus abençoe. Esse foi o nosso segundo episódio do CélulaCast, como começar uma célula. Qualquer dúvida, sugestão, por favor, mande um recadinho, mande um comentário, mande um e-mail. Estamos aí para crescer juntos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua célula, a sua igreja e te faça crescer, prosperar e multiplicar em todas as áreas da sua vida. E não esqueça, mais uma vez, curta, comente, compartilhe
com seus amigos aí e vamos juntos crescer, avançar e multiplicar. Abraço.